O programa de hoje não poderia começar falando de outra coisa senão do alerta geral causado pelo aumento de casos suspeitos do coronavírus aqui no país. Já são 12, segundo o Ministério da Saúde, e um deles na região nordeste no estado do Ceará, bem pertinho aqui da gente. É claro que isso acaba chamando ainda mais a atenção dos paraibanos, especialmente em relação às barreiras sanitárias do estado nas principais portas de entrada para Paraíba. É por isso que vamos falar agora ao vivo com a repórter Ludmila Costa. Ele está ao lado do secretário de Saúde de Cabedelo e traz informações sobre o que vem sendo feito na cidade que tem porto no estado. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Pois é, a gente está aqui com o secretário de Cabedelo, Murilo Suassuna, e é ele que vai explicar para a gente que medidas a cidade de Cabedelo está tomando para que essa epidemia não chegue, né? E se chegar, o que é que eles vão fazer? Boa noite, secretário. Que providências são essas? Vocês já estão cuidando para caso aconteça algum caso em Cabedelo? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Ludmila. Boa noite a Paraíba, em especial a população de Cabedelo. Nós saímos um pouco na frente, estamos sendo proativos, né? Porque a ideia, na realidade, é saber lidar, né, com um paciente com suspeita dessa infestação. O que é que a gente pode fazer? Treinar todo o nosso corpo de médicos, de enfermeiros, para que, ao contato com o paciente, saber que medida tomar, para onde levar, né, e o que fazer, quais os procedimentos de manuseio com esse paciente. Então, a gente está em reunião constante com toda a equipe. Hoje tivemos reunião com todo o grupo gestor. Ontem teve uma reunião com a Capitania dos Portos, junto com o Porto de Cabedelo, com a Secretaria de Estado de Saúde, para definir qual o papel de cada um, né? No momento de uma suspeita, o que fazer, para onde levar. E aí a gente está montando um protocolo de atendimento para esse tipo de ocorrência. E por falar em Porto de Cabedelo, é uma preocupação constante, né? Vários navios atracam, inclusive navios que vêm da China com a tripulação chinesa, que foi onde começou a infestação do vírus. E o que é que vocês vão fazer em caso de algum tripulante, alguém esteja com a suspeita do coronavírus? A primeira orientação, em acordo na reunião ontem com a Capitania dos Portos, é que o navio fique em quarentena, em mar aberto. E aí os procedimentos de resgate desse paciente é feito com o transporte da Marinha e a equipe médica de Cabedelo. Então, esse corpo clínico já treinado, capacitado, com os EPIs necessários, vão resgatar esse paciente. A equipe do SAMU, a ambulância indicada para transportar é a do SAMU, e a gente leva para o hospital de referência em João Pessoa, que é o Clementino Flagra. Então, esse protocolo já foi criado, já foi definido as tarefas de cada um. Então, numa situação dessa, a gente já sabe como agir. Cabedelo não tem local para atender esse paciente. Hoje não é o adequado que fique em Cabedelo e como também na maioria dos hospitais, né? O ideal é que tenha um isolamento. Nós temos uma área isolada no hospital, mas se a gente tiver um leito já preparado para receber esse tipo de paciente, é mais interessante, com a equipe toda treinada. Então, hoje foi determinado que o hospital de referência seria o Clementino Flagra. Eles teriam o leito de resguardo e retaguarda para receber de qualquer caso na Paraíba, em especial também em Cabedelo, né, por conta do porto. Ok, secretário, muito obrigada. E o secretário de Saúde do Estado, ele fez uma coletiva hoje e falou um pouco sobre as medidas que serão adotadas também no Porto de Cabedelo. Já houve reunião com a Capitania dos Portos, desde que a fiscalização e o monitoramento dos portos e aeroportos é atribuição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, já houve reunião com todos esses órgãos no sentido de estarem todos alertas, no sentido de diagnosticar precocemente os casos do novo coronavírus que, porventura, ocorram no estado da Paraíba. Pois é, e o secretário Geraldo Medeiros também falou que medidas o Estado vai adotar e quais locais estarão disponíveis caso algum paciente esteja suspeito, né, de portar o vírus. Já foram emitidas 2 notas técnicas de capacitação, orientação aos profissionais de saúde, desde que se trata de uma doença que nós consideramos já disseminada no mundo inteiro e com certeza, apesar de no momento não termos casos confirmados no Brasil nem na Paraíba, nós teremos brevemente casos do novo coronavírus, tanto no Brasil como na Paraíba. Então nós estamos com todo esse arcabouço de unidades hospitalares prontas para atender, são 18 leitos
disponíveis no Hospital Clementino Fraga e mais 3 no Hospital Universitário Vanderlei. Então, existe todo um treinamento e uma conscientização e uma divulgação. É importantíssimo o trabalho de vocês, da imprensa, no sentido de divulgar e não criar pânico na população, desde que, no momento, não há motivo para preocupação. Apenas aquelas pessoas que tiveram contato com pessoas oriundas da China no espaço de 16 dias, que é o período de incubação, ou então teve contato com pacientes de outros países com casos confirmados do novo coronavírus, aí sim, essas pessoas, quando manifestam tosse, febre e desconforto respiratório, devem se dirigir imediatamente a uma unidade hospitalar. As demais, não há motivo para preocupação, porque se trata de uma gripe comum e não há necessidade de internamento nem de se dirigir a hospitais, até para não sobrecarregar nossas emergências nos nossos hospitais. Olha, Jomai, do começo do programa para cá, o Ministério da Saúde emitiu uma nova nota, aumentou o número de casos suspeitos de infecção de coronavírus. Agora são 13 casos suspeitos em todo o país. E a gente vai continuar acompanhando, claro, tudo isso. E se tiver algum aqui na Paraíba, pelo que a gente percebeu, o estado já está preparado com um plano emergencial. Lembrando que os hospitais de referência são Clementino Fraga, aqui em João Pessoa, Hospital Universitário Lauro Vanderlei, aqui em João Pessoa também, em Campina Grande, o Hospital Universitário Alcides Carneiro. Jomar, eu volto com você. Ok, obrigado, Ludmila, pelas informações. Também agradecer a gentileza aí do secretário de Saúde de Cabedelo, o Murilo Suassuna, né? E claro, concordo aí, faço minhas as palavras do secretário de Saúde do Estado, o doutor Geraldo Medeiros, que realmente não tem como a gente evitar que esse coronavírus chegue aqui ao nosso país, nem também aqui a Paraíba, né? Infelizmente, países aí como Estados Unidos, não vou nem falar da China, que lá foi onde começou todo, então, infelizmente, essa contaminação, mas países como os Estados Unidos, Alemanha e tantos outros lá da Europa, né, que tem sistemas antissanitários, né, de cuidados sanitários bem melhores do que o nosso, já estão então aí registrando casos confirmados do coronavírus aqui no Brasil. São suspeitas, né, 12 suspeitos de casos aqui no Brasil, bem pertinho aqui no estado do Ceará, 13, né, Juliana? 13 casos então. Então, não tem como a gente evitar, né, já que o mundo hoje realmente é globalizado, não tem mais nenhum tipo aí de barreira, né, nada que impeça que essas coisas cheguem, principalmente no mundo de hoje, né, com avião, com navio, com tantos outros meios aí de transporte que facilitam que as pessoas vão e cheguem então aqui no nosso país de todos os cantos e recantos do mundo.